Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que chega ao vídeo de número 150. Sim, são 150 vídeos sobre literatura brasileira, romances, poesias, pequenas biografias, curiosidades sobre literatura brasileira, sobre teoria da literatura, e tudo isso dividido aí em algumas playlists, como poesia brasileira, literatura escrita por mulheres, a teoria da literatura, enfim, há vasto material aí para você que gosta de cultura literária navegar, repassar para quem gosta, para quem você acha que vai curtir esse material. E para comemorar os 150 vídeos, eu trouxe aqui um conteúdo que eu nunca havia trazido para o Literatura Falada, que é o haikai, ou seja, esse tipo de poesia japonesa, sua chegada ao Brasil e de que maneira ele se faz presente aí na nossa literatura. Mas, primeiramente, você sabe o que é um haikai? Pois é, o haikai, como eu disse, é uma forma poética japonesa caracterizada pela brevidade. Geralmente, o haikai, ele, a rigor, é composto por 3 versos que somam 17 sílabas. O primeiro e o terceiro com 5 e o segundo com 7. Trata-se de uma forma poética de origem incerta e remota. É uma composição breve, como eu disse, que deve concentrar em um espaço reduzido um pensamento poético e ou filosófico. No original, ele era destituído de rima e pressupunha uma leitura silenciosa, visual e mental ao mesmo tempo, e contava com a força da onomatopeia, de maneira que geralmente funde, aproxima a carga semântica da massa sonora, ou seja, a percepção e o significado. A título de exemplificação, eu trago aqui um haikai de Matsuo Bashō, que foi um poeta japonês que viveu no século XVI. Dá uma olhada. Noite de primavera, as cerejeiras para elas a aurora despontou. Bom, o haikai no Brasil. O haikai japonês iria aparecer na nossa literatura na década de 20 do século 20, quando a poesia brasileira, com o advento modernista, lembra a Semana de Arte Moderna, o início do modernismo, propunha uma nova fase de elaboração para a poesia no Brasil. Um programa radical que visava a libertar o verso brasileiro e resgatar o falar cotidiano com a sua coloquialidade, o registro direto da sensação e do sentimento, algo que se adequaria à rapidez do tempo presente. Além do que, o haikai era um modelo literário não europeu e que se casava bem ao projeto modernista que visava romper os laços que nos amarravam desde o nascimento à velha Europa, para eles um tanto decadente e esgotada. Mas como a literatura japonesa apareceu no Ocidente? Vamos lá. Em um primeiro momento, a literatura japonesa chegou ao Ocidente por meio de livros que chegaram à Europa com a expansão do colonialismo europeu e também dos livros de viagem que comumente eram produzidos nessa época por quem visitava lugares remotos. Com uma maior abertura do Japão para o Ocidente na segunda metade do século XIX, o país propiciou que os ocidentais tivessem contato com as suas singularidades. A ética rigorosa, os samurais, a nobreza feudal, os hábitos alimentares, as geishas, o senso de decoração e o gosto pelo contato com a natureza despertaram o fascínio dos viajantes. O Japão passou a ser um espaço repleto de pitoresco e um modelo alternativo aos rumos da sociedade burguesa ocidental, uma espécie de paraíso perdido pré-industrial, ausente do contato com a sociedade burguesa e a técnica ocidentais.
As artes orientais, e dentre elas o haikai, começaram a ser retomados ou pelo contraste positivo com o gosto e a qualidade da vida na sociedade industrial, ou como curiosidade pitoresca. Então tinha esses dois lados. Por um lado, era um contraste positivo, mas havia também quem retomava como simplesmente algo pitoresco e diferente. Segundo o professor Paulo Franchetti, a primeira menção positiva ao haikai no Brasil se deve ao Afrânio Peixoto, em 1919, num livro que ele publicou e que tinha como nome Trovas Populares Brasileiras, em que ele apresentava o haikai como um epigrama lírico, reconhecendo seu encanto intraduzível e não a bizarrice da sua forma. Isso em um momento em que alguns poetas ainda consideravam que a poesia japonesa era muito pobre, pois o país desconhecia não só o soneto, a balada, o vilancete, como a própria rima. E o haikai seria, para esses, fruto dessa pobreza. Mas as ideias do século XX, aquelas que desabrocharam a partir das vanguardas e da concepção de renovação, fez com que o haikai ganhasse espaço e apreço nos meios literários, em favor de uma poesia condensada, objetiva e afastada da tradição de eloquência francesa, muito embora o haikai tenha chegado ao Brasil por via europeia e ainda francesa. Curiosidades sobre a história do haikai no Brasil. Vamos lá. O haikai surge mesmo, como eu disse, com o modernismo brasileiro, mas não foi por meio daquela vertente mais vanguardista e radical, aquela do Mário e do Oswald de Andrade, mas sim por meio daquela que mantinha traços de ligação mais fortes com a literatura do começo do século. Eu cito aqui o Guilherme de Almeida, que tornou o haikai conhecido no Brasil nas décadas de 1930 e 1940, por meio de uma produção consistente na direção oposta à do pitoresco e do exótico. Eu trouxe aqui um exemplo do haikai produzido pelo Guilherme de Almeida. Veja aí. Desfolha-se a rosa, parece até que floresce o chão cor-de-rosa. Veja que os haikais na literatura brasileira eles vão adquirir feições, traços próprios, né? Esse do Guilherme de Almeida tem até uma certa rima, né? Que o haikai original não teria, né? E, na verdade, o haikai produzido por ele vai ter vários traços muito peculiares que não cabe aqui comentar, mas que existem. Bom, outra curiosidade sobre o haikai no Brasil. Em um segundo momento, o primeiro momento foi nessa época da Semana de Arte Moderna, né? No início do século XX. Em um segundo momento, o haikai ele surge com repercussões mais amplas e profundas, mas a informação ela ainda vai chegar ao Brasil de fora do país, dessa vez não da Europa, mas dos Estados Unidos, por meio de um norte-americano chamado Ernest Fenollosa, que vivera muitos anos no Japão. Então, o livro dele, Os Caracteres da Escrita Chinesa como um Instrumento para a Poesia, foi editado em 1919 por Ezra Pound e mostrou ao poeta que existiria na poesia chinesa e japonesa um princípio compositivo extremamente eficaz e diferente da ordenação lógica ocidental. Veja que esse livro foi editado em 19 por Ezra Pound. O Ezra Pound depois teria uma forte presença na literatura do século, especialmente na poesia e na tradução do século XX. Ele vai chegar ao Brasil um pouco mais tarde do que aquele primeiro momento que eu citei anteriormente. Pois foi por meio do Ezra Pound que o haikai acabou ganhando espaço na poesia brasileira, especialmente por meio dos trabalhos do Décio Pignatari, do Augusto e do Haroldo de Campos, que a partir de 1955 difundiram as ideias do Pound no país e as utilizaram na poesia concreta. Muito embora nenhum dos três tenha se dedicado à produção de haikais. No âmbito do movimento, apenas o Paulo Xisto produziu haikais com a sua coletânea Partículas de 1984. Outros dois autores que tornaram o haikai definitivamente popular no Brasil foram Paulo Leminski e Milor Fernandes. Eu trouxe aqui um haikai do Leminski para a gente dar uma olhadinha, olha só. Nu como um grego, ouço a música negro e me desagrego.
O momento de esplendor do Haikai no Brasil foi esse momento de consagração do Leminski como poeta. Uma última curiosidade é que, como vocês sabem, há uma colônia japonesa, né, de peso no Brasil, e ela começou a se instalar no Brasil no início do século XX, acho que 1908, né, e essa comunidade japonesa manteve a produção de haikai em japonês no Brasil, e alguns dos seus integrantes não apenas difundiu o haikai aqui, como o adaptou à natureza brasileira. Porém, não foi a partir desses imigrantes e compositores de haikai que ele chegou e se difundiu na literatura brasileira. Olha que curioso, foi por meio de estudiosos, acadêmicos e literatos que vieram da Europa ou dos Estados Unidos. Nas últimas poucas décadas aqui no Brasil, coexistiram inúmeros escritores que retomaram o haikai, várias vertentes que se misturavam, a tradicionalista, a de inspiração zen, aquela que veio afiliada a Guilherme de Almeida, a de matriz concretista, e há uma espécie de fusão ou intercorrelação entre elas, né? Veja que o haikai passa nos últimos tempos, nas últimas décadas, a ser compreendido como uma determinada maneira de olhar o mundo, observar o mundo e transformá-lo por meio da linguagem, e não apenas algo pitoresco, exótico e diferente. É isso aí. Para o próximo vídeo eu vou trazer e analisar um haikai do Paulo Leminski, que nunca esteve aqui no Literatura Falada, e eu espero você para o nosso próximo encontro. Se gostou, lembra de deixar o seu like, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar, e até o nosso próximo encontro.